Na zona rural de Teresina, 2 produtores rurais estão investindo na plantação de pequi gigante. Atualmente, a propriedade possui 27 pés da fruta que começam a produzir 3 anos após plantio, metade do tempo que leva o pequi comum. Na idade adulta, cada planta pode chegar a produzir cerca de 3.000 frutos. Confira na reportagem. Estamos no meio de uma plantação de pequis em um viveiro na zona rural de Teresina. Só que esses pequis são diferentes dos pequis comuns do cerrado brasileiro. A principal diferença é o tamanho do fruto. É bem maior que um pequi comum. Pois é, esta é uma plantação de pequi gigante enxertado. Segundo o Joaquim, as mudas foram trazidas do estado de Goiás, mas são originárias de uma tribo indígena no estado do Mato Grosso. Esse é um pequi que nós adquirimos de São José do Xingu, Mato Grosso. É um pequi diferente, né, do que nós temos aqui. É um pequi que, neste caso, bateu o recorde aqui do Piauí com 1.883 gramas. Em comparação com o nosso comum, de 100 a 300 gramas, é uma vantagem. O produtor pode tirar a polpa desse pequi gigante numa plantação comercial e vender somente a polpa, porque como a polpa é grande, um fruto desse chega a produzir 150 gramas de polpa por fruto. Em comparação com o nosso comum, é uma quantidade muito grande. É um pequi que está sendo conservado pelos indígenas lá de São José do Xingu. E com o passar do tempo, a conservação, né, com solo, com muita chuva, ele conseguiu atingir esses tamanhos. E a partir daqui nós estamos reproduzindo para depois, né, conseguir uma produção comercial aqui no Piauí. No viveiro estão plantados 27 pés da fruta. O pequi gigante começa a produzir 3 anos após o plantio, a metade do tempo que leva um pequi comum. A produção desse pequi é em torno de 3 anos, para mudas, né, sem enxerto. Então, é um pequi que produz muito mais rápido do que o comum. O comum chega a 6, 7, 8 anos para entrar em produção. No início da produção, cada planta produz uma média de 200 frutos. Só que na idade adulta, essa produção pode chegar a 3.000 frutos. Um tamanho desse, com um pé relativamente grande, né, você tem uma produção muito grande por planta, né? Então, numa produção comercial, é lucro na certa. Uma excelente opção para os donos de sítio, né, pequenas propriedades que queiram ter uma renda extra. O Joaquim e o Júlio são irmãos e também sócios no viveiro. Foram eles que trouxeram as mudas da planta para o estado do Piauí. Uma parte está plantada em Teresina, a outra no município de Água Branca. O pequi é uma árvore nativa do cerrado brasileiro, também conhecida como piqui, piquiá ou piquiã, tem um fruto muito utilizado na culinária brasileira. O pequi gigante é nativo do norte do Mato Grosso, na região do Alto Xingu, onde existe uma reserva indígena dos índios Cuicuros, que foram inclusive os que domesticaram esse tipo de pequi. Esse pequi ele é bastante diferente do pequi que ocorre aqui no estado do Piauí, porque são espécies botânicas diferentes. O pequi gigante ele pertence à espécie de nome científico Carioca brasiliensis, e o nosso pequi, que ocorre aqui no estado do Piauí, pertence à espécie botânica Carioca coriáceo. Os índios Cuicuros do Alto Xingu conseguiram fazer uma seleção dessas plantas e criaram então esse pequi gigante, que é um pequi diferente, porque ele não tem esse odor que o nosso pequi apresenta. Então, alguns falam que é um pequi sem cheiro. Na maior área de produção, o pequi é colhido nas matas, no processo de extrativismos.
Mas, a exemplo de outras frutas, já existem plantios comerciais. O Júlio diz que no caso do piqui gigante é preciso irrigação e nutrientes para aumentar a produção. Como é uma planta de crescimento rápido, né? Ou seja, uma planta dessa chega a 3 metros de altura com 1 ano. Então há necessidade, como nós temos um período seco, cerca de 8 meses, então é necessário completar com um sistema de irrigação, né? Aqui todas as plantas são irrigadas. No início nós colocamos gotejamento, né? Quando a planta desenvolve mais, a gente mudou para microaspersão. E agora nós vamos fazer uma adubação nela com adubação orgânica, né? Então, favorecer, ver se ele flora em épocas mais diferentes, né? Ele já dá uma florada no mês de junho. E algumas plantas floraram um pouquinho depois. Então nós vamos colocar agora um esterco nele e ver a possibilidade dele florar mais de uma vez por ano, né? Isso tudo são testes, e a questão da propagação dele, né? Dentro desse lote tem plantas diferentes, então seleção de plantas, né? Tem algumas que a produtividade é bem maior do que outras, né? Então como ela tem... Esse galho aqui... você vê aqui 5 frutos, né? Ó, aqui tem 2 caroços, aqui com 3, esse aqui com 2, aqui com 3 também, ó. Então, avaliar as plantas de maior produtividade, melhor sabor, né? Porque o sabor não adianta a planta produzir muito e não ser saboroso, né? Sim. Então, o ideal é a gente aliar isso, produtividade e aquela planta que tem o melhor sabor. E aquela que a gente vai trabalhar a propagação, né? E essa adubação ela deve acontecer em que período? Faz em torno de 2 adubações por ano, né? Terminando no período chuvoso. Como tem irrigação, você pode fazer durante o ano, né? Mas assim, se for uma área que você consiga completar com irrigação, então a cada 2 meses você bota 100 gramas, 200 gramas de adubo. Depende do tamanho da planta, né? Como essa planta já está grande, está com 5 anos, aqui nós vamos colocar um saco de esterco. Sim. Em torno de 50 quilos de esterco, né? Numa planta já adulta. Isso para a planta adulta. Pequena vai ser em torno de uns... como se fosse umas 2 latas de esterco, né? Sim. Bem misturado na copa, para o plantio, né? Para a planta poder ter esse desenvolvimento mais rápido, né? Melhor. Agora, uma outra vantagem da planta é a questão dela ficar pequena, né? Começar a produzir ainda pequena, né? Essas plantas são enxertadas, mesmo as plantas que não são enxertadas, de semente, né? Você pega um caroço desse planta, com 3 a 4 anos ele começa a produzir. Então são plantas muito precoces, né? Uma precocidade mesmo de semente. E ela enxertada, com 2 anos ela produz. E ela de semente com 3 está produzindo. Então agora o que a gente vai, o próximo passo, né? Selecionar as melhores plantas e começar a clonar elas. Aí futuramente a gente vai ter disponibilidade para o mercado dessas mudas, né? Ah, tá. É também um objetivo de vocês, produzir muda. Produzir muda, né? Para a gente ter uma qualidade assim. Tem planta que não é tão bom o fruto, né? Ele produz bastante, então a gente vai lá naquela melhor, na mais saborosa, né? A questão palatável, né? Então ele produz muito, mas não é tão saboroso. Então a gente vai naquelas que tem aliar essas 2 características, né? Para quem gosta de piqui, aí diz, aquele é melhor. Se for unanimidade, né? A gente tem que propagar aquela planta, porque aquela é a melhor, né? Agora, por falar em quem gosta de piqui, existe culturalmente uma parcela das pessoas que detesta piqui, porque diz que tem um cheiro forte, não gosta e etc e tal. Esse tipo de piqui tem alguma coisa que possa mudar a opinião das pessoas com relação a isso? Tem, o primeiro, o sabor, né? Ele tem um sabor mais suave, né? Mais saboroso, né? O cheiro dele também, ele é menos encorpado igual o outro, né? Aquele outro que você cozinhar numa casa, o quarteirão sabe que você está comendo piqui, né? Esse não, ele é mais discreto, né? O cheiro dele é mais discreto. Mas o sabor dele é igualzinho o outro. Só que a quantidade de polpa dele chega a 1 centímetro. Agora vamos conhecer a fundo o pequi gigante colhido pelo Joaquim. O peso de um piqui comum varia de 100 a 300 gramas. Mas este aqui pesa 1,883 kg. Nós vamos registrar agora o corte do maior piqui do estado do Piauí. Isso segundo o Júlio César aqui, que é produtor dessa fruta e
nos deu a honra de registrar esse momento. Esse piqui tem 1,883 3 gramas. né? Vamos lá, Júlio. Já tem algum registro no Brasil, né, que ele passou um pouquinho de 2 quilos. Então esse aqui está bem próximo, né? Certo. Então esse fruto na realidade foi produzido lá em Água Branca, né? De uma matriz que a gente tem lá, que é essa mesma desse fruto aqui, ó. Aqui é com um caroço e aqui com 2. Né? E aqui é o que não tem espinho no caroço. Essa planta produz frutos que não tem espinho no caroço. Esse aqui tem espinho no caroço. Né? Então essa é a diferença, né? A casca dele dá mais de 3 centímetros, né? 3 centímetros. Mais de 3 centímetros a casca dele. Praticamente o dobro dos outros, né? O triplo, ó. Triplo, né? Aí. Ó. Olha só, é um caroço bem diferente, né? Ó, a quantidade, o tamanho do fruto. Então aqui a gente tem ó, colocar a faca aqui dá uma ideia da quantidade de polpa que tem nele, né? Você vê a profundidade, ó. Então chega a dar em torno de 1 centímetro a polpa dele, né? Ó. Você vê que ele tem basicamente 1 centímetro de polpa, né? Aqui o que não tem espinho no caroço. E é bem amarelo, né? Ele é bem mais amarelo. Se comparar a cor dos dois, né? Você vê a diferença de tonalidade, né? Ele tem uma tonalidade mais amarelo-ouro, né? Gema de ovo, né? No sítio também é plantada uma outra variedade de piqui que se diferencia dos outros. O Júlio mostra que a fruta também tem uma grande quantidade de polpa e uma amêndoa pequena. Esse aqui não tem espinho, ó. Você observa que a amêndoa, ó, não tem um espaço e aqui tudo é polpa, ó. Daqui para cá tudo é polpa, né? A quantidade de polpa produzida por ele é ainda maior, né? Ainda maior, é. Apesar dele ter o caroço menor do que aquele, mas proporcionalmente, percentual, né? Esse aqui tem mais polpa, né? Porque a parte que tem os espinhos, nesse fruto não tem, né? O outro é porque é um fruto bem maior, né? Uma outra vantagem é a comercialização da polpa da fruta. Você imaginar em um mousse de piqui, né? Ele tem uma polpa bem mais macia, né? Pudim também, de piqui, cozido com galinha, cozido só a polpa, né? No arroz. Então a quantidade de pratos é bem maior, né? Do outro eu nunca tinha ouvido falar que daria para fazer mousse, desse aqui dá, né? Por quê? Porque a quantidade de polpa dele é bem maior e a facilidade de retirar a polpa do caroço também é maior, né? Pelo volume de polpa que tem nele, né? Então é um fruto que vai com certeza cair muito no gosto dos clientes, né? A principal característica da fruta é o cheiro forte e marcante. Do piqui se extrai um óleo conhecido como azeite de pequi. O fruto da planta é rico em oxidantes, anti-inflamatórios e possui substâncias que protegem o fígado e o coração. Mas o pequi é uma fruta controversa. Há quem o adore e há quem o deteste exatamente por causa do cheiro forte. Segundo Joaquim, este é outro diferencial do piqui gigante. O aroma, ó, não dá para passar para o telespectador, mas Realmente não tem um cheiro tão forte quanto tem não. E a quantidade de polpa que tem no fruto, ó. E essa polpa aqui é a polpa que você pode consumir sem a necessidade De cozimento. de cozimento. Ela é in natura, né? Você pode consumir o piqui gigante in natura. Deixa eu ver aqui. Olha só, gente, estou comendo piqui sem cozimento. E o maior piqui do Piauí, né? O maior piqui do Piauí. É doce, né? É um adocicado. Pequi gigante. Mais uma riqueza natural do Cerrado, mais uma fruta que pode vir a ser plantada em escala comercial e, quem sabe, cair no gosto popular. Esse é o sem caroço. É o que tem o espinho no caroço, né? Que tem um espinho, né? O outro aqui, ó, esse Esse é o que não tem espinho. não tem espinho no caroço. Ó, você vai ver que a polpa dele é mais cremosa. Ó, essa é a diferença. Também não tem cheiro forte. Não, o cheiro dele não é forte. E o sabor Também muito saboroso.
e é um pouco mais macia, né? Macio. A polpa dele é mais macia um pouco. Então essa e não ter esse não tem os espinhos, né? A polpa praticamente muito semelhante, né? Valeu a experiência.